Que a vida é feita de altos e baixos não é novidade pra ninguém. Histórias de sucesso ecoam o mundo afora, transformando seus protagonistas em fenômenos midiáticos e, de certa forma, exemplos a serem seguidos. No entanto, casos de fracassos tornam-se muitas vezes emblemáticos. Filmes que foram fracassos de bilheteria, bandas de apenas um hit, carros que não emplacaram no mercado. Na história da aviação, esses fiascos também acontecem, e não são raros. Alguns projetos de aeronaves fracassaram em vendas, e dentre os vários fatores contribuintes para o mau desempenho, a economia e performance são comumente observados nestes casos. Boeing 717, Airbus 318, Ilyushin Il-96 são alguns exemplos de aeronaves que fracassaram no mercado. Mas talvez o caso mais curioso seja o gigante dos céus, o A380, da Airbus. E é sobre essa aeronave que tanto fascina nas operações de pouso e decolagem, atraindo olhares deslumbrados, que trataremos neste vídeo. Anunciado oficialmente em 19 de dezembro de 2000, com 50 pedidos formalizados, o A380 é tecnicamente o último projeto da aviação do século passado. Com capacidade para transportar mais de 800 passageiros, dependendo de sua configuração, o A380 era uma opção que poderia solucionar o problema de poucos slots em aeroportos mais movimentados, como Heathrow e JFK. No entanto, os atentados de 11 de setembro de 2001 impactaram significativamente as contas das empresas aéreas, mudando a dinâmica da aviação global, tendo inclusive dezenas de companhias aéreas decretado falência. Cortar custos, principalmente quanto ao consumo de combustível, se tornara prioridade para empresas que lutavam para manter-se vivas. Um equipamento com 4 motores definitivamente iria pesar, não só nos ares, mas também no financeiro das empresas aéreas. Quase 20 anos! Este é o período que o A380 levou para ser concluído desde seu início de projeto nos primeiros esboços no papel, que se deu lá em 1988, até a entrega da primeira unidade. E vamos combinar? Em 20 anos, muitas coisas acontecem, e de fato aconteceram. Em 1999, a Airbus projetava vendas superiores a 1000 unidades do A380, idealizando que este seria o carro-chefe na frota das grandes companhias aéreas, transportando passageiros entre as principais cidades do mundo, reduzindo o volume de tráfego aéreo de longo curso, já que haveria apenas uma aeronave fazendo serviço de 3 ou até 4 aeronaves, além de maximizar a quantidade de assentos. Uma vez realizado o transporte entre duas grandes cidades, a distribuição para os demais destinos seria realizada por aeronaves menores. Imagine que o A380 seja o ônibus e as aeronaves médias sejam os táxis. Os táxis levam os passageiros para a rodoviária. A bordo dos ônibus você tem os passageiros que se utilizaram de vários táxis para chegarem até lá. A rodoviária são os aeroportos gigantes, também conhecidos como hubs, que conectam vários destinos. A ideia parecia boa, mas as aparências enganam e nem todas as companhias aéreas enxergavam essa possibilidade de otimização do transporte de passageiros. E isto se deve a vários fatores operacionais e estratégicos, sendo Dubai um dos poucos hubs, se não o único, que deu certo. Prova disso está no fato de quase metade das aeronaves entregues compor a frota da Emirates. Além disso, a entrega do tão esperado quadrimotor foi postergada devido a outros diversos contratempos, e com cerca de 2 anos de atraso, a Airbus entrega sua primeira unidade. Tal fato ocorre justamente quando a crise de 2008 já se anunciava. O crash de 2008 provocou a queda da demanda por voos. Surge então a questão: como cobrir os custos operacionais do A380 com a venda de passagens em queda? O A380 é um fenômeno da indústria aeronáutica, não há dúvidas quanto a isso. Seus números são sempre impressionantes e comparações das mais diversas são quase inevitáveis. Eis alguns números. Cada exemplar desta aeronave contém mais de 400 km de cabos elétricos e fiação, ou seja, a distância de São Paulo a Curitiba. E sua instalação desafiadora foi responsável pelos atrasos iniciais na produção da aeronave. Em 2009, a Airbus simplificou as operações ao acelerar a instalação dos suportes que prendem a fiação. São até 80 mil em cada aeronave. O A380 poderia, em tese, transportar um número máximo de 853 passageiros, se todos os assentos fossem da classe econômica. Embora nenhuma companhia aérea jamais tenha equipado um A380 desta forma, em um treinamento de evacuação de emergência, a Airbus conseguiu evacuar 853 passageiros e 20 tripulantes em 77 segundos.
Se o exercício fosse feito em tempo superior a 90 segundos, a aeronave seria reprovada. A maior capacidade registrada é de 615 pessoas, em uma configuração de duas classes, econômica e executiva. Uma camada regular de tinta em sua pintura adiciona cerca de 600 kg de peso ao avião. Este processo pode levar cerca de 2 semanas e são necessários 950 galões de tinta para cobrir sua superfície de 3.530 metros quadrados. São utilizados cerca de 4 milhões de componentes individuais, produzidos por 1.500 empresas de 30 países diferentes. Todos convergiam por via terrestre, aérea e marítima para Toulouse, no sul da França, onde está localizada a fábrica da Airbus. Seu custo operacional é da ordem de $30 mil por hora de voo, ou seja, sua viabilidade financeira só se daria com larga ocupação de passageiros. Do contrário, o prejuízo seria certo. Sua envergadura é de quase 80 metros. Para se ter uma ideia, o comprimento do Embraer 195 é de 36 metros, o que equivale a praticamente uma das asas do A380. Essa envergadura, aliada à distância entre eixos de 31 metros e velocidade de pouso de cerca de 135 nós, coloca o A380 na categoria F, que requer pistas maiores para sua operacionalidade. É o que vamos ver a seguir. Aeroportos ao redor do mundo deveriam se adequar às dimensões do grande A380. Por ter uma envergadura absurda de 80 metros, os gates de embarque e desembarque deveriam prover uma distância segura entre as pontas de asa. Alguns terminais investiram um bom montante de dinheiro para oferecer pontes que permitissem o desembarque pelos dois decks. Além disso, as pistas deveriam ser maiores, não somente no comprimento, como também em largura, incluindo as pistas de taxiamento. Isso se deve pelo fato de que as turbinas devem estar sempre sobre áreas pavimentadas, evitando-se passar com elas sobre grama e áreas sem pavimento devido à sucção dos motores. Caso você nunca tenha notado, experimente observar na sua próxima ida ao aeroporto, sob condições chuvosas, o vórtice que se forma à frente das turbinas quando há uma poça d'água nas proximidades do motor em funcionamento. Vale lembrar ainda que a operação dessa aeronave afeta diretamente o sequenciamento de tráfegos em aeroportos dominados por aeronaves menores, já que suas características exigem um maior espaçamento entre aeronaves, seja no solo, como já dito anteriormente, no pouso, na decolagem ou em cruzeiro. Conceito altamente sofisticado, o A380 surge no mercado atraindo olhares curiosos, não só para sua imponência externa, mas também para o luxo agregado a bordo. Algumas configurações oferecem até mesmo uma suíte na primeira classe e um on-board lounge, um bar nas alturas caso você queira ficar a little high, digamos assim. No início das operações, o desejo de fazer parte desse glamour fez com que passagens fossem leiloadas dada a grande procura, mas os dias passam e a realidade vai mudando constantemente. Com apenas 10 anos de operação, agora com 20 unidades do modelo, a Singapore Airlines, que foi a primeira companhia a voar comercialmente o A380, devolve a unidade que iniciou sua frota de gigantes. O repasse para outras companhias, algo bastante comum no mundo da aviação, não se mostrou viável, já que ao redor do planeta, quem de fato transporta um volume considerável de passageiros são as companhias low cost. E de low cost, definitivamente, o A380 não tem nada. A devolução era a única medida viável. No entanto, ao devolver um A380, o problema só mudou de local. A saída encontrada então foi desmontar a aeronave e reaproveitar peças e equipamentos em outras aeronaves. Dessa forma, era possível arrecadar cerca de $45 milhões. O custo de uma unidade nova era de 450 milhões. Tudo que não poderia ser reaproveitado se transformaria agora em sucata. Na história da aviação, quadrimotores sempre se destacaram mais que os bimotores. Natural que tenha sido assim, afinal, sempre se mostraram imponentes e robustos. Mas temos que considerar alguns fatores que contribuíram para que o A380 tivesse vida curta. Quando o Boeing 747 foi lançado, havia por parte do mercado os mesmos anseios e perspectivas que motivaram o A380. Porém, o cenário era completamente diferente em diversos aspectos. Uma aeronave capaz de alcançar grandes distâncias transportando um grande volume de passageiros era muito bem-vindo à época.
O 707 foi o quadrimotor da Boeing que antecedeu ao 747. E após a Boeing lançar o 747-200 em 1971, não só a capacidade de passageiros a bordo foi expandida, como também o alcance, que no 707 era de 10.659 km, e agora no 747-200 era de 12.300 km. No Brasil, esses dois modelos foram operados pela Varig. O A340 foi por um tempo a aeronave quadrimotor com maior alcance e uma capacidade razoável de passageiros, 313 em 3 classes. Mas foi desbancada pelo bimotor 777-200 em 2006. E este é um dos motivos que fez com que o macarrão azedasse pro lado da Airbus, quando ela ainda nem tinha lançado o A380. Mesmo com a própria Boeing remodelando seu jumbo em versões diferentes, o 747 de certa forma já demonstrava sinais de cansaço, e seu reinado de quase 40 anos já estava ameaçado quando a Airbus estava mostrando para o mundo o seu A380. Tudo mudara, a economia principalmente. De acordo com Akbar Al-Bakr, CEO da Qatar Airways, se a demanda começar a crescer e as pessoas começarem a implantar o A380, elas só conseguirão isso baixando o preço, e uma vez que você reduz o preço, torna-se insustentável. A pandemia da Covid-19 chegou como um tiro de misericórdia para o A380. Antes mesmo do mundo atravessar a grande crise que se instaurou com a propagação do vírus, a fabricante do gigante já havia anunciado o fim de sua produção. Modelos bimotores, com tecnologias mais avançadas em termos estruturais, garantem maior eficiência e economia às aeronaves. É o caso dos modelos 787 e do A350. O A350, por exemplo, além de ter um alcance maior que o A380, se mostrou um equipamento mais sustentável por ser mais econômico e emitir quantidade significativamente menor de dióxido de carbono. Os bireatores já dispõem de capacidade para transportar mais de 300 passageiros. Versões atualizadas do A330 e do 777 chegam para engrossar o caldo, e talvez tirar o reinado do A380 e do 747-800 de uma vez. O efeito de aprendizado foi imenso. Todo o fiasco em torno do A380 fez do A350 o melhor programa de aeronaves que já tivemos. Há um consenso entre analistas da área sobre o futuro do A380, bem como os demais modelos quadrimotores que convergem para a opinião de que tais equipamentos se tornarão inviáveis economicamente, pois a própria evolução tecnológica dos bireatores colocam em xeque as operações dos gigantes. Vale ressaltar ainda que grandes operadores do A380 encontram-se no Oriente Médio e Ásia, que além de ter posição geográfica e mercado privilegiado para o perfil da aeronave, tem relevante participação estatal e menor exposição ao custo de propriedade da aeronave. Ao que tudo indica, o A380 deverá manter sua operacionalidade por mais algum tempo, porém sofrendo uma gradativa substituição por novas gerações de aeronaves nos próximos 10 anos. Apesar de algumas companhias aéreas terem reativado as operações com o A380 no pós-pandemia, o modelo já deixou de ser fabricado. A boa notícia para os entusiastas da aviação é que ainda é possível viver a experiência de voar a bordo do gigante dos céus. Escolhendo seu próximo destino internacional, considere comprar passagens com conexão em Dubai. As chances de viver uma experiência a bordo do A380 são altíssimas. E você, já voou num gigante desses? Deixe nos comentários abaixo como foi sua experiência. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquele seu amigo que não pode ouvir o som de um avião que logo para tudo o que está fazendo para olhar para o céu. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para mais vídeos como este. Um grande abraço.